Olá, bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindas pontualmente, meio-dia, para nossa live, para nossa aula. Na verdade, não é live, não, é aula. Papel e caneta na mão. Sejam bem-vindas, meninas, Ana, Catiele. Vamos lá, a gente tá numa série de aulas aqui, né? A gente começou há 2 semanas com as aulas de independência financeira. Semana passada a gente falou bastante sobre rotina, como se organizar e tal. E essa semana a gente vai ter aula sobre fiado, tá? Sobre fiado, calote, como sair do fiado. Nessa aula de hoje eu tenho bastante conteúdo para vocês, então sejam bem-vindas. Papel e caneta na mão, venha ao modo aula, né? O que é isso, Fran? Modo aula. Modo aula é prestando atenção aqui comigo. Vai ter muita coisa que eu vou falar e que vocês vão pensar assim, aham! Nossa, que bacana isso que a Fran me falou. Eu vou começar a aplicar no meu negócio, tá bom? Hoje o nosso tema é fiado dá certo? Me contem aí vocês acham que sim ou que não? Fiado dá certo? Será? Será que dá? Será que não dá? Eu vou responder essa pergunta aqui até o fim da aula de hoje. E eu tenho algumas coisas aqui para falar para vocês, tá? Então, assim, eu quero fazer uma breve introdução do fiado, porque quero te contar 4 histórias minhas sobre fiado, tá? E depois eu quero te falar de algumas alunas que conseguiram sair do fiado. Eu trouxe também algumas situações, vocês vão me dizer se vocês passam ou não por isso. E eu trouxe também algumas vantagens e desvantagens de vender fiado e trouxe também alguns erros comuns, tá bom? Vou ver se vai dar tempo da gente passar tudo isso hoje, senão vai ficar para nossa próxima aula que vai ser na quarta-feira, tá? Eu adorei, semana passada, depois da nossa aula, a gente abriu o grupo o grupo de WhatsApp e aí você colocou lá seus momentos arrás. Vamos fazer a mesma coisa dessa vez, que tal? Então, faz assim, papel e caneta na mão e vamos começar já, tá? Gente, além disso, eu trouxe também uma sugestão aqui de leitura, tá? Esse livro não fala sobre fiado, já vou ser bem clara com vocês. Mas como que e por que eu tenho essa sugestão de leitura? O nome do livro é Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingo. Ele traz um estudo de caso pra gente que é muito legal, das Casas Bahia. E todos esses conteúdos eu tô emprestando ali do Guia da Venda Direta para eu passar para vocês. Falar em Guia da Venda Direta, semana que vem, dia 30, começa o nosso curso gratuito, tá? Todas essas aulas são um aquecimento para você vir comigo no nosso curso gratuito. Vão ser 5 aulas super intensas e esse conteúdo ele é todo preparatório, tá? O nome do livro é Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingo. É um livro de marketing, olha que loucura, né? Ele é um livro de marketing. Gente, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse livro é muito bom. Eu devorei ele, já li ele 2 vezes e toda vez que eu vou lendo, eu vou anotando as coisas, sabe? É muito legal. E, olha, tem até uma caneta aqui da Natura, E aí eu separei esse estudo de caso. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar do estudo de caso para vocês hoje das Casas Bahia, mas aí eu falo na próxima aula, tá? Então vamos lá. Já compartilha esta live. A Yasmin tá aqui. Yasmin é a administradora lá do grupo. E se vocês precisarem de alguma coisa, ela tá lá no grupo com vocês. Já compartilha essa live com outras consultoras. Eu tenho certeza que isso vai ajudá-las também. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. E aí eu perguntei quantas de vocês vendem fiado e quantas não vendem fiado. Me digam aqui deixa eu ver se a minha pesquisa tá certa. Vocês vendem fiado, sim ou não? Contem pra mim. Quem aí vende e sofre com fiado? Quem vende e não sofre com fiado?
A Giovana tá aqui, ó. Ela é minha aluna. Fran, com teu curso consegui muito em pouco tempo sair do fiado. Você é 10. Obrigada, Gi. Na verdade, você conseguiu por mérito próprio, né? As minhas alunas, elas entram e compartilham. Olha que legal. Parabéns, viu? Vocês vendem aqui, né? Carol, Andréia, a San, a Beatriz também, sim. A grande maioria, né? A Simone, sim. Tá. Eu fiz uma pesquisa, né? Antes de eu até falar da minha pesquisa, o fiado, para quem não sabe, é aquela venda na notinha, né? Às vezes o cliente não tem ali o dinheiro para comprar naquela hora com você, e aí ele vai e fala, posso pagar depois? Você fala, pode pagar depois. Vai ali no fio do bigode, né? E acaba pagando depois esse cliente. Beleza. Isso é o fiado. Então, o fiado é para pagar depois, tá? A Sandra tá dizendo aqui, ó, vendo e passo raiva. Então, Sandra, a gente vai falar disso, tá bom? Das nossas situações. Então, o que acontece, né? É aquela venda na notinha e pra pessoa pagar ali posteriormente. O que aconteceu? O que acontece nesses casos, né? Por que existe fiado, né? Quem é minha aluna acaba não tendo mais esse problema de fiado. Às vezes elas até vendem fiado, e é por isso que eu coloquei a pergunta aqui, né? Fiado dá certo, mas elas seguem um método, tá? O método é esse que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, o que acontece, né? Gente, fiado no Brasil, no mundo, né? É meio cultural. Porque antes, a gente não tinha a quantidade de lojas que a gente tem. Então, as pessoas... tinha aquele famoso caixeiro viajante, que ele saía na rua vendendo. Que é a nossa profissão, se a gente olhar bem, né? A gente vende de porta em porta. É a nossa profissão. Então, essa pessoa, ela saía e vendia, entregava produto, roupa, produtos alimentícios, tudo que a gente sentia necessidade ali e depois passava para receber, tá? Então, isso é muito antigo, assim, muito antigo. Primeiro começavam as trocas, né? Eu tenho isso, você tem isso, a gente troca. Depois, depois começou então eu te vendo hoje e você me paga depois. Foi assim que começou o fiado, tá bom? Eu, Fran, comecei a trabalhar com a Natura em 2004, porque eu queria fazer uma faculdade e eu não tinha condições de pagar essa faculdade. E, gente, em 2004 não existia cartão de crédito, não existia cartão de débito. Ou era dinheiro, ou era fiado, ou era cheque. Eu sou da época do cheque, só pra vocês terem uma ideia de quanto tempo faz isso. Faz muito tempo que eu vendo. E ainda, vou falar pra vocês, quem tinha cheque era tipo rainha ou rei. Por quê? Porque o banco não dava cheque pra todo mundo. Então, eu sou dessa época, eu sou da época do cheque, de talão de cheque. Eu ainda tenho folha de cheque na minha carteira, só pra ter, assim, mas hoje em dia... Tem gente que ainda usa, né? Mas também o cheque nem é uma garantia. Mas o cheque é uma forma de vender fiado, né? Que aí a pessoa tem a assinatura dela ali, o cheque também é uma forma de vender fiado. Mas, o que aconteceu? Então, nessa época, quando eu comecei a vender lá em 2004... Já começou pra mim meio que natural, assim. Então as pessoas compravam e falavam assim, posso pagar depois? Pode. Posso pagar depois? Pode. Então, pra mim, era, tipo, normal. Quando a pessoa vinha, porque assim, 99% dos meus clientes eram no fiado. Então, quando a pessoa vinha pra mim e falava assim, eu vou ficar com esse produto aqui, eu tinha os produtos no carro, eu vou ficar com esse produto aqui, mas eu vou já te pagar. Gente, eu é que nem gostava de ficar com o dinheiro da pessoa. Olha que loucura. Olha como a gente muda a cabeça, né? Porque eu ficava pensando assim, mas se a gente não vai se ver depois, você não vai mais comprar depois. E às vezes eu nem tinha o boleto para aquele dia que a pessoa tinha me dar, tipo assim, ela comprava naquele dia. O meu boleto nem era para aquele dia. Então muitas vezes eu acabava falando assim, não, depois você me paga. Gente, olha que louca. Louca, retardada, né? Então... retardada mesmo, né? Assim, mas naquela época eu não era retardada porque eu não tinha noção das coisas que aconteciam e eu confiava demais nas pessoas. Aí é que tá o nosso grande problema, né? Assim, a gente confia demais nas pessoas, achando que as pessoas vão ser justas e honestas com a gente. Então eu era bem desse tipo, assim, eu confiava demais nas pessoas.
Tanto que eu lembro, assim, né, vendia pra vizinha, pras amigas da escola e tal. Quando eu comecei a vender, eu ainda trabalhava, eu ainda estudava, né? Eu estudava no cursinho, eu vendia pro pessoal no cursinho, e às vezes a pessoa vinha pra me pagar, eu falava, não, mas é só dia 20. Ela vinha, tipo, dia 10 pra pagar, eu falava, não, é só dia 20 eu pego com você. E várias vezes, assim, a pessoa ia me pagar no dia 20, aí ela não recebia, aí ela, eu acabei gastando. Aí eu, meu Deus, era melhor ter ficado, então, com o dinheiro lá no dia 10 do que ter deixado pro dia 20. Mas, então assim, isso é cultural, né? É do mundo, isso, o fiado, pagar na notinha. Eu comecei em 2004, onde não existia outras formas de recebimento, na verdade, dinheiro, né? Ou cheque, que era um fiado com uma certa estrutura, né? Porque você saía dali com uma garantia de pagamento, que também não era garantia, porque o cheque podia estar sem fundo. E o famoso fiado. E eu lembro que logo quando eu comecei assim, eu passava por essas situações. Enfim, por que isso acontece até hoje, né? Então, muitos clientes falam pra você assim, eu tô doida pra ficar com esse produto, mas eu não tenho dinheiro agora. Posso te pagar no pagamento? E você, confiando naquele cliente, como eu mesma fazia muito, falava, pode, no pagamento você me paga. E vendia os produtos ali sem fazer nenhuma análise, e vendia à torta e à direita ali. Com isso, a gente vende no fio do bigode e acaba confiando demais para com o cliente. Então, acredito que isso aconteça muito com vocês. A Gil tá dizendo aqui, ó, meu fiado hoje só com método, claro, não passa de 4 ou 5 clientes. Ó, ela tem, mas ela tem pouco, né? Paga perfeito, Gi. Paga com entrada, depois paga o restante na semana. Então, o que acontece? Eu fiz uma pesquisa e 81% das pessoas que me responderam ali vendem no fiado. E é por isso que eu falei, eu quero fazer essa live e compartilhar um pouquinho com vocês das minhas experiências. E aí, eu perdi muito dinheiro. Porque eu vendia sem nenhum método, né? Então, eu deixava a pessoa pagar como ela queria, quando ela queria, né? Era a pessoa que praticamente tomava conta ali do meu negócio. Eu falo pra vocês já me escutaram falar isso? Vocês têm uma empresa e vocês não sabem disso muitas vezes? A gente, mesmo só comprando e vendendo, a gente tem uma empresa. E quando a gente fala de fiado, a gente tá falando do nosso departamento financeiro, né? Departamento financeiro. Em qualquer empresa, ela cuida das contas a pagar, a receber. Então, por exemplo, suas contas a pagar são os boletos da marca que você vende, por exemplo. Suas contas a receber pode ser um fiado, por exemplo, pode ser cartão de crédito, cartão de débito, Pix, pode ser cheque, né? Então, você precisa cuidar desse departamento, né? O que acontece, né? Assim, e eu tomei muito calote nessa minha vida, mas muito calote. Como eu era a rainha do fiado, eu acabava sendo a rainha do calote. Principalmente no começo, até eu descobrir as coisas, os pontos que eu quero passar aqui pra vocês. Até eu descobrir como vender fiado sem tomar prejuízo. E é isso que eu quero falar pra vocês, né? Então, assim, eu perdi muito dinheiro, errei muito. Um dos erros, contei pra vocês, né, no comecinho. Não sabe de nada, inocente. Falava pra pessoa, não precisa pagar hoje não, depois você paga. Eu estimulava isso. Nós, anotem isso, gente. Nós somos, nós educamos o cliente como a gente quer. Então, os nossos clientes, eles são educados pela gente. Por que 99% dos meus clientes só compravam no fiado? Porque eu eduquei eles daquela forma. E aí, na hora que a casa caiu, na hora que eu comecei a ficar com raiva, passava nervoso, chorava, não sei o quê. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso mudar o meu negócio. Isso é um negócio, né? Vender de porta em porta é um negócio, é uma empresa. Se você tem uma empresa, você precisa cuidar de todos os departamentos da sua empresa, né? Deixa eu até puxar aqui, ó. Eu vou pegar aqui pra vocês da onde que a gente tá falando. Fran,
que é isso que você tá falando, né? Fiado está nas nossas finanças. Deixa eu mostrar aqui. Ó, então esse daqui é o mapa, né, do Guia da Venda Direta e é isso que a gente tá falando aqui. Aqui, ó, gente, a gente tá aqui, ó, fiado, tá bom? A gente tá em finanças, ó. Então, quando a gente fala de finanças, a gente tá falando de fluxo de caixa. Então, você precisa ter um dinheiro ali em caixa para que esse dinheiro gire, né? Você tem que decidir se vai fazer o fiado ou não. Por isso que eu coloquei aqui, fiado dá certo? Sim ou não, é você que vai decidir. Pra daí ter o seu prolabore, tá bom? São nesses três itens aqui que a gente tá falando quando a gente fala de ter uma empresa, tá bom? Então, esses são alguns pontos do nosso fiado. E aí, voltando ao que eu tava falando pra vocês, né? Errava, tomava calote, não recebia. Se eu era a rainha do fiado, eu acabava sendo a rainha do calote. Uma das coisas que mais me irritavam muito é o retrabalho que tem ao vender fiado. Então, por exemplo, eu combinava com a pessoa, dia 5, na hora que eu receber, você passa pra receber, Fran? Eu falava, passo. Aí eu passava no dia 5, a pessoa, Fran, ainda não recebi. Pode passar amanhã? Eu passava no dia 6. Fran, não saiu ainda o pagamento. Posso passar no dia 7? Eu passava no dia 7. Fran, olha, a moça me falou que sai amanhã o salário. A gente passava no dia 8. E assim, a pessoa ia me cozinhando. Eu ficava ali naquela panela, sendo cozinhada. Às vezes recebia, às vezes não recebia. Isso é retrabalho. Esse retrabalho, além de não receber e não ter o dinheiro para pagar o boleto, toma tempo da gente. Então, o que acontece muito, eu falo pra vocês, e eu falei, inclusive na semana passada, né, assim, tempo vale mais que dinheiro. Então, quando você tem esse retrabalho, né, vai uma vez, vai a segunda vez, você tem todo um trabalho de controlar, né, retrabalho na parte de tempo e trabalho também na parte de controlar isso. Porque sabe o que acontecia comigo? Eu não sei se acontece com vocês também. Às vezes, eu falava assim, a pessoa falava assim, Fran, ainda não recebi, dia 5, ainda não recebi. Você vem no dia 6? Aí eu marcava na agenda pra ir no dia 6. Fran, ainda não recebi. Vem no dia 7? Eu marcava na agenda pra ir no dia 7. Fran, ainda não recebi. Eu marcava pra ir no dia 8. Às vezes acabava e eu não controlava direito e eu acabava esquecendo. Eu esquecia de passar pra receber da pessoa. Já aconteceu com vocês? Aí na hora que eu ia lá no dia 12, que eu lembrava, né, que eu ia olhar minhas contas a receber, eu falava assim, gente, como? Como que eu esqueci? Por quê? Porque é difícil controlar. E se não controla, o que acontece? Prejuízo. Porque se a pessoa, ela vai receber, vamos supor, no 5º dia, então ela vai receber até dia 8, dia 9 ela vai receber. No dia 12, você acha que ela vai estar com o dinheiro ainda para pagar? Lógico que não! Ela já gastou tudo. Já gastou. Gente, eu passei tanto por isso, mas tanto. Eu tenho justamente conhecimento de causa para falar para vocês, né? Muitas vezes, e aí tem as desculpas, né? As desculpas que as pessoas te dão. Ela te dá um monte de desculpa e aí você não sabe, né, se a pessoa tá falando a verdade ou se não. Às vezes pode até ser que ela tenha realmente um problema na família, né, uma questão que ela teve que usar o dinheiro. Mas você não sabe se a pessoa tá falando a verdade ou não. E aí? Aí sabe o que acontece? A gente acaba ficando na mão do cliente. Aí se a gente fica na mão do cliente, o cliente faz o que quer da gente. É difícil, eu sei que é. Eu vendi Natura de 2004, eu vendo até hoje, né? Hoje eu tenho as lojas de franquia, mas até eu abri, depois que eu ainda abri a loja, eu ainda trabalhava na venda direta. Então eu saía atendendo meus clientes na rua até 1 ano e meio, quase 2 anos, eu ainda vendia na rua. Então eu trabalhava na loja, eu já tava abrindo a segunda loja e eu ainda vendia na rua, só pra vocês terem uma ideia da loucura que era. E quando eu trabalhava na rua, eu ainda vendia fiado, tá? E eu ainda ficava... na verdade, quando foi de 2004 a 2014, era 99% fiado. As minhas vendas, tudo fiado, tudo fiado. Aí,
aconteceu uma coisa que esse fiado começou a me atrapalhar. De eu ficar muito na mão do cliente, eu comecei a ficar muito nervosa, comecei a ficar muito ansiosa. Gente, eu vendia muito. Eu já era destaque em vendas desde 2006, então eu vendia muito. E eu vendia, naquela época, assim, mais de 15, 20 mil reais por mês de fiado. Então, vocês imaginam, para eu receber tudo isso, me dava muito trabalho, né? E eu acabava ficando muito na mão do cliente. Quando foi em 2014, eu tava numa festa de destaques e eu perguntando para as consultoras se elas também vendiam fiado, porque aquilo começou a me deixar muito nervosa. Uma coisa que eu amava fazer, que era sair, atender meu cliente, conversar, bater papo, vender, começou a ficar pesado no meu dia a dia, porque toda vez que a pessoa me falava, ai, não tenho dinheiro, ai, esqueci seu dinheiro, ai, não fui no banco pra pagar, você pode vir amanhã? Eu ficava pé da vida, maluca, nervosa, ficava desse jeito mesmo. Então, eu comecei a perguntar para as outras pessoas. Muitas vezes, quando eu cheguei numa festa de destaques, o ano foi 2014, e eu cheguei lá e eu falei assim, nossa, mas vocês vendem fiado também? E as pessoas falavam assim pra mim, algumas vendiam, e gente que vendia muito mais do que eu, tá, às vezes. Às vezes a pessoa falava assim, eu vendo, mas pouco, e eu, nossa, pouco, né? O que será que é pouco? Se 99% dos meus clientes são no fiado, o que é pouco para essa pessoa? Eu comecei a fazer uma pesquisa com essas consultoras na festa de destaques. Eu lembro disso como se fosse ontem. Como se tivesse acontecido ontem. Eu lembro perfeitamente. E aí eu comecei a conversar com outras consultoras. Você também vende? Você também vende? Você também vende? Aí, isso, 2014, eu decidi. Falei, quer saber? Não vou mais vender fiado. Isso foi bem no começo do ano, porque foi a festa referente ao ano anterior. Então foi tipo janeiro ou fevereiro. E aí eu falei, o que eu preciso fazer para eu não vender mais fiado? Para eu não ficar mais na mão do cliente, né? Só para eu finalizar, algumas coisas aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 itens aqui que são algumas dessas desvantagens de vender fiado que eu percebia comigo, né? Que eu percebo muito com as consultoras. O que eu Fran, né, fazia, por exemplo, se o cliente não me pagasse, eu sempre dava um jeito de tirar do meu bolso, eu trabalhava no comércio, depois eu trabalhei no banco, então eu tirava o meu dinheiro particular para pagar esse boleto. Mas o que eu percebo muito é que muitas vezes as consultoras não têm esse dinheiro, que a gente chama que é um dinheiro para fazer um fluxo de caixa. E aí, o que acontece? Ela acaba pagando muitos juros no banco. Muitas vezes o lucro dela, que era para ser o lucro, para ela tirar o salário dela todo mês, para o labore dela, acaba ficando nesses juros. Acaba ficando atrasado. Às vezes também, isso acontecia muito comigo, eu falava assim pro cliente, tá bom, então, quinto dia útil você me paga? Beleza. Chegava no quinto dia, tinha combinado de receber, por exemplo, 100 reais da cliente, ela me pagava tipo 20 ou 30. Isso impactava negativamente no meu caixa, né? Então, além de pagar muitos juros, acabava demorando muito para receber. Às vezes o que eu tinha deixado, sei lá, para 15, 20, 30 dias para cliente, ela acabava me pagando 2, 3 meses. Isso demorava muito tempo para eu receber aquele dinheiro. Quanto mais tirar meu prolabore, imagina, né? Receber picadinho, isso começava a me irritar demais, né? Sabe que uma das desvantagens também, eu sempre fiz um planejamento financeiro. Então, se o cliente não tinha o dinheiro para me pagar, eu tirava do meu bolso, pagava, tirava do meu lucro para pagar. Porque eu sabia que os juros os juros é parte do meu lucro que vai embora nesse boleto que eu pago em atraso. E eu não posso deixar de pagar, senão eu deixo de comprar e eu deixo de vender. Então, muitas vezes, esse cliente, às vezes, a pessoa faz na maldade mesmo, né? O cliente compra e não paga e fala, não vou pagar. Às vezes, eu percebia muito que as clientes, elas é que não tinham mesmo esse planejamento financeiro que eu tô falando pra vocês que a gente precisa ter. Então, às vezes, a culpa não é nem da pessoa, é que ela não sabe que ela precisa se organizar, né? Que ela precisa ter esse planejamento financeiro. Então,
o que eu percebia também, tinha pessoas que realmente honravam com os compromissos, que compravam todo mês e tal. Mas tinha gente que sempre me deixava pra trás. Então ela pagava o aluguel, preferia comprar um remédio, às vezes o filho ficava doente. Ela pagava sempre outras coisas e me deixava por último. E foi aí que eu comecei a ficar com raiva e comecei a falar não pro fiado. Só que se eu falasse não, acontecia exatamente o que eu vou falar pra vocês agora. Quando eu falava não vou vender fiado, eu perdia a venda. Eu acabava não vendendo, tá? E se eu falasse não para o fiado, muitas vezes a pessoa que já estava me devendo acabava não pagando porque ela ficava com raiva. Aí acontecia o quê? Tomava calote, tá? Muitas e muitas e muitas vezes a gente escuta desculpas e a gente não sabe até que momento aquilo é verdade ou até que momento aquilo é falso, né? Ou até que momento aquilo é realmente uma desculpa ou não é uma desculpa, realmente a pessoa está passando por problemas, tá? Só que assim, às vezes a pessoa dá uma desculpa um mês, no outro mês ela dá outra desculpa, no outro mês ela dá outra desculpa, no outro mês outra desculpa. E aí eu acabo falando assim, nossa, mas você é muito vítima, né? Eu acabava brigando. Gente, já briguei com o cliente, já briguei. Ai, Fran, você tem um jeitinho de ser calminha. Não sou. Acontece com vocês? Me contem se sim ou se não. A Adriana tá me dizendo. Verdade, tô com raiva por ter muito fiado. Me contem se acontece com vocês. Falta de respeito. Exatamente, Gisele. Falta de respeito. Porque a pessoa vai pagar todo mundo e acaba não pagando a gente. Detalhe, né? Detalhe, eu vou contar pra vocês. Aí ela posta na rede social, não me pagou, né, o dinheiro daquele mês. Posta na rede social que tá viajando. Posta na rede social que tá com o cabelo novo, lá cortado, bonito, que tava no salão. Posta na rede social que tá no restaurante, que tá na lanchonete, tá no bar. Ou seja, comer e beber na vontade. Gente, mas eu ficava com tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio. Sim, muitas vezes é mentira, tá? Porque ela recebeu e ela não fez a menor questão de te pagar, tá bom? A Salomé tá dizendo aqui, tive um calote de R$560. Eu já escutei isso também. Fran, eu vou fazer aniversário do meu filho esse mês, então não vou ter dinheiro pra te pagar. Alô, Brasil? Que mundo estamos vivendo, né? Que mundo estamos vivendo. Eu vou contar pra vocês. Então, lá em 2014, eu decidi parar. Eu tava de saco cheio disso. Eu falei, eu vou parar. Nem todo mundo vende fiado. Eu quero saber como é que eu vou sair desse fiado. Eu amava vender. Eu tinha acabado de sair do banco pra ficar vendendo na rua. E eu pensei assim, a única coisa que eu preciso é trocar minha carteira de clientes. Eu tinha mais ou menos uns 140, 150 clientes que compravam comigo todo mês. Só pra vocês terem uma ideia desse número. E eu visitava mais de 100 clientes todos os meses. E aí, eu falei assim, não, a única coisa que eu preciso é trocar minha carteira de clientes. Para cada um cliente que compra fiado, eu preciso ter um cliente que compra no dinheiro, né? Nessa época eu já tinha maquininha. Quando começou a sair maquininha de cartão, eu já tinha. E eu sempre dava essa opção pro cliente, né? Você pode pagar na maquininha. A pessoa, mas eu não tenho maquininha de cartão. Mas eu não tenho cartão de crédito, né? Cartão de débito. Mas eu não trabalho com cartão. Meu Deus, né? Enfim, eu comecei e aí isso foi em 2014. Aí eu fui fazer um curso. E eu sempre gosto muito de fazer os cursos, né? Assim, gosto muito de estudar. Eu fui fazer um curso. E naquele curso, é um curso de empreendedorismo. E eu tinha que montar uma empresa ali de empreendedorismo, tá?
E assim, a intenção do curso era eu sair da minha zona de conforto. E aí eu falei assim, quando chegou lá, eu montei uma outra empresa exatamente de produtos para mulheres. Eu montei uma empresa de semijoias, que eu até continuei com essa empresa depois. Montei a empresa de semijoias. E aí, o que aconteceu? Eu continuei vendendo fiado, mesmo nas semijoias. Aí eu comecei a entender, eu falei, gente, o problema não é no produto, o problema sou eu, né? Isso foi em outubro de 2014. Em novembro de 2014, em outubro de 2014, aí em novembro de 2014 eu fui viajar. Fiz uma viagem pra Suíça, fiquei mais de um mês fora lá, viajando, fiquei 40 dias conhecendo, né, tá. Quando eu voltei, eu falei, agora chega, tô de saco cheio. Eu deixava a minha irmã me ajudando para receber dos clientes quando eu viajava, né? Então, eu deixava o nome, o valor, o dia certinho, tudo certinho, um relatório para minha irmã passar para receber. E minha irmã não tava fazendo os depósitos para mim. Eu falava assim, mas o que aconteceu? Os clientes não estão pagando, os clientes não estão pagando, os clientes não estão pagando. Quando eu cheguei de viagem, eu tava tão pé da vida, tão louca da vida, que eu falei assim, eu não vou mais vender fiado pra ninguém. Não vou mais vender. Só que eu estava comprando um monte, porque ia vir Natal logo em seguida, né? Então, dezembro. Eu já tava com kit de Natal. Eu tava com estoque até os dentes, assim, armada de estoque, muito estoque. E eu comecei a falar não para os meus clientes. Aí eu pensava lá, eu tinha ido na festa de destaques 2014. E aí eu conversando com as consultoras, você vende fiado? Você vende fiado? Algumas sim, outras não. E aí lá em novembro eu falei assim, não, chega. Quando eu voltei de viagem eu falei assim, agora eu não vendo mais fiado pra ninguém. E aí, sabe o que aconteceu? Eu quase fali. Por quê? Porque os clientes falavam, não, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. E aí eu acabava não vendendo, tá? E aí eu falo pra vocês, nossa, minha pergunta, né? Mas Fran, fiado assim é tão ruim, mas o fiado não dá certo. Então, a minha pergunta, respondam pra mim, sim ou não? Fiado dá certo? Sim ou não? Fiado dá certo? Sim ou não? Contem para mim. Luana tá dizendo que não, a Rose que não, a Maria do Socorro tá me dizendo que não, fiado não dá, Kátia, não dá certo, Lari não, Cirlei não, Keila sim, Luísa não, Luana não. Gente, eu vendi fiado de 2004 a 2014. 99% das minhas vendas eram fiado. Vendia muito. Ia pra festa de destaques. Já tinha comprado uma moto, depois um carro usado, depois um carro zero. Eu tinha financiado a minha primeira casa em 2014. Eu já tava morando sozinha, com a minha casa financiada, minha primeira casa. Então foram 10 anos vendendo fiado, conquistando tudo isso, e eu venho aqui, eu ia ser uma hipócrita de dizer pra vocês, fiado não dá certo, parem de vender fiado. Por quê? Mesmo vendendo fiado, mesmo com essas desvantagens, mesmo sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou, mesmo com tudo isso, eu ainda conseguia ganhar dinheiro. Então o fiado dá certo? Dá. Só que precisa saber fazer o fiado. Precisa saber fazer o fiado. Escrevam pra mim. Nossa frase de hoje é fiado só com método. Escrevam pra mim. Se eu puder deixar uma frase pra vocês hoje, é fiado só com método. Escrevam pra mim. O que é um método?
que é um método? Fiado só com método. Fiado só com método. Essa é a nossa frase de hoje, tá? Fiado só com... Mas o que é método, Fran? Do que você tá falando? Eu vou falar agora pra vocês. Vou falar tudo pra vocês. Fiado só com método. Fiado só com método. O que é método? Método é... O que é método, né? Método. Método nada mais é do que uma receita de bolo, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um bolo. Na receita, aquilo ali é um método daquele bolo dar certo. Então, na receita tá me dizendo 3 ovos, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, 2 colheres de manteiga, fermento, nananana. Aí ele vai falar, bata os claras em neve. Qual que é o modo de fazer, né? Bata as claras em neve, misture os ingredientes secos, pré-aqueça o forno, unte a forma. Ele tá me dizendo exatamente o que vai e como vai ser feito aquela receita daquele bolo. Isso é método. Método é quando alguém descobre alguma coisa que deu certo e te fala, olha, se você seguir esses passos aqui, vai dar certo para você também. Como eu vendi muito fiado, tomei muito calote, ficava pé da vida, com raiva dos clientes, sem dormir à noite, eu comecei a desenvolver esse método. Aí, quando eu comecei a formar turmas do meu curso, eu ficava assim, gente, peraí, mas o fiado deu certo pra mim. Como que eu garanto que isso vai dar certo para as outras pessoas também? Como que eu garanto pra vocês, por exemplo, como que eu falo pra vocês, gente, o fiado vai dar certo pra vocês também? Eu comecei a entender o que eu fazia pra eu poder falar, faça desse jeito e não faça desse jeito, tá bom? Então, uma das minhas alunas mais lindas, a Francineide, eu vou deixar o vídeo dela hoje pra vocês de estudo de casa. E coloca o vídeo da Fran e ela vai explicar direitinho. Porque eu falo assim, gente, o método tá aqui, eu tô te passando ele agora, eu vou te passar um passo a passo exatamente do que você precisa fazer pra vender fiado da forma correta ou não vender, tá bom? Se você quiser eliminar o fiado da sua vida, dá certo, tá? Mas a Francineide, ela não viu o lucro, né? Tava toda... tava cheia de boletim atrás, os clientes não pagavam ela em dia... Ela ficava na mão dos clientes igual uma palhacinha, igual eu era exatamente ela. Ela trabalhava como faxineira num hospital. E aí, ela pegava o dinheiro de faxineira dela para pagar esses boletos, né? Ela vendia, se eu não me engano, mais de uma marca. Ela vendia 3 marcas, né? E aí, todo o lucro dela ficava nesses boletos em atraso, tal. O dinheiro que ela trabalhava de faxineira, ela usava pra... ela tá aqui, ó. Tá aqui, né, Fran? Eu vou colocar o seu vídeo no nosso grupo para o pessoal ver. E aí, ela tava com o estoque parado. Depois de aplicar esse método que eu vou falar aqui para vocês agora, ela passou em 2 meses, ela triplicou o lucro. Ela não tirava nem R$500 por mês. E agora, depois, logo em 2 meses, ela começou a tirar R$1.500 de lucro. Lucro, dinheiro, né? Dinheiro sobrando no bolso. Tanto que, depois de acho que uns 4 meses, Fran, me corrija se eu estiver errada, ela saiu do hospital para ficar só com as vendas, né? Ela aprendeu a valorizar o trabalho dela, tá? Então, uma coisa eu já vou dizer para vocês, né? O que é esse método, né? O método, ele baseia justamente em você se valorizar, em você valorizar o seu trabalho. Foi isso que a Fran fez. Fran, conta pra gente quanto você tá tirando de lucro por mês pra Labore. Quero saber. Ela já deve estar tirando mais de 3, 4 mil reais, certeza que ela tá. Então, assim, o método, ele diz, valorize o seu trabalho. Porque se você não valorizar, o seu cliente é que não vai. Né? Ela vendeu todo o estoque dela no Dia das Mães. Pra quem tinha
né, boleto parado, estoque parado, não sei o que, vender tipo tudo no Dia das Mães, aquilo era inédito pra ela, né? Ó, ela pagou todos os boletos em atraso e ainda sobrou dinheiro, né? Ela aprendeu a se organizar. Então, ó, a Fran tá tirando 4 mil reais por mês de lucro, tá? Lucro. Ô, Fran, deixa eu te falar, ela é uma linda, é que o nosso bate-papo, ele foi antigo, né, mas de repente a gente podia marcar de novo. Ela é um belo exemplo a ser seguido, né. Ô, Fran, conta pra gente, você vende fiado, sim ou não, ou se vende menos? Não, eu quero saber se você tá tomando calote dos clientes, porque, gente, o problema não é vender fiado, o problema é o calote. Escrevam pra mim, o problema não é o fiado, o problema é o calote. Eu vendi fiado muito tempo. O problema não é o fiado, o problema é o calote. Tá? Então, lembra que eu falei pra vocês os nossos passos para sair do fiado? Lembra que eu falei que eu ia conversar sobre isso com vocês? É a autovalorização, né? É valorização, Eu tô fazendo aqui, que eu vou ver se vocês merecem um resumo. Valorização. Você precisa se autovalorizar, né? O 2, o fiado não é problema. O 3, o calote é problema. O calote é problema. Porque se você vende fiado, mas você recebe, beleza. Eu tenho lucro, eu tenho capital para eu fazer giro, eu consigo comprar, eu consigo vender. Agora, se eu tomo o calote, aí é o problema. Tá? Então, o que você precisa fazer para sair do calote? Sair do calote. O que você precisa fazer para sair do fiado? Vamos esperar. A Fran respondeu aqui em cima. Karine, chama a administradora do grupo do WhatsApp e aí chama as consultoras para entrarem no grupo, tá? Ela falou assim, vendo só com método e não tomo mais calote de ninguém. Perfeito, Fran, perfeito. E mesmo vendendo, ela tá conseguindo tirar 4 mil reais de salário por mês. Com certeza ela não recebia isso trabalhando no hospital, né? Então, vamos lá, gente. Qual que é? Ah, detalhe, né? A cidade que ela mora tem 1.500 habitantes. Às vezes a gente fica assim, né? Ai, se eu não vender fiado, ele vai comprar com outra pessoa. Gente, é uma cidadezinha de 15 mil habitantes, pequenininha, tá? Então tem jeito sim. Então tá, vamos lá. O que a gente precisa então para sair do fiado? Se valorizar. Me valorizar como trabalhadora, como uma consultora, né? Uma consultora de alto valor. Eu tenho o meu valor, tá? 2, entender que fiado não é um problema. O problema é o calote. Beleza. 3, entender que você tem uma empresa e esta empresa precisa ter completem a frase. Vocês precisam entender que vocês têm uma empresa e a sua empresa, ela precisa ter um departamento de crédito. Ai, Fê, o que é isso? Eu vou falar para vocês exatamente o que é um departamento de crédito, tá? Você tem um departamento. Escrevam para mim. A nossa palavra-chave de hoje é departamento de crédito. Ó,
A Fran tá dizendo, só tenho 3 clientes fiados. Quando eu trabalhava no hospital, eu ganhava R$1.000, era meu salário. E hoje não tenho mais vergonha de fazer story, nem vídeo, eu faço muito Reels. Parabéns! Você é uma lindeza, eu gosto muito de falar de você. Você é um exemplo, tá? Gente, então você precisa cuidar, exato, Fátima, do seu departamento de crédito. Departamento de crédito. Departamento de crédito. Fran, o que é isso? Uai, mas se eu tenho uma empresa, né? Uma eu-presa. Você, consultora, tem uma empresa. Escreva pra mim, eu tenho uma empresa. E essa eu falo que é uma eu-presa, né? Que é uma empresa de uma pessoa só. Se eu tenho uma empresa que tem todos os departamentos, eu preciso ter um departamento de crédito. É isso que a Fran e as minhas outras alunas desenvolvem na eu-presa delas. É uma eu-presa, né? Uma empresa de uma pessoa só. Precisa ter esse departamento de crédito. Um dos casos que eu trouxe aqui para vocês o caso das Casas Bahia, tá? Eu quero falar um pouco mais desse caso das Casas Bahia para vocês. Vocês sabem que quando eu tava na faculdade eu estudei a fundo, assim, eu fiz um trabalho entendendo mais as Casas Bahia e depois, quando eu fui ler esse livro, e aí, quando eu tava na faculdade, eu comecei a entender que eu tinha uma empresa, que é isso que eu tô falando pra vocês, que eu comecei a entender o sucesso que as Casas Bahia têm até hoje, né? Hoje eles têm mais de 560 lojas e mais de 57 mil funcionários e mais de 16 milhões de clientes cadastrados. O nome do dono das Casas Bahia é Samuel Klein. Eu vou contar melhor a história das Casas Bahia pra vocês. E na hora que eu estiver contando essa história pra vocês, eu vou contar o caso das Casas Bahia. E eu quero trazer aqui esse caso pra vocês entenderem que vocês são igual às Casas Bahia. Eu não sempre falo pra vocês, sonha grande, começa pequeno e anda rápido. Eu sempre falo isso. Né? Ai, Fran, mas a minha eu-presa, né? Uma empresa de uma pessoa só, ela não tem nada a ver com as Casas Bahia. Tem sim e muito. É isso que eu quero te mostrar na quarta-feira, tá? O nome do livro, Carol, é Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingo. Nesse livro não vai estar escrito como vender fiado, né? Não vai estar escrito o método, mas eu relembrei muitas das coisas que o livro fala. Ele conta a história do Samuel Klein, das Casas Bahia. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, na faculdade eu fazia isso, eu fazia aquilo e tal. E aí, por mais que eu tava com muita raiva lá em 2014, né, do fiado, dos calotes e tal, eu comecei a perceber, peraí, mas o fiado ele dá certo. Só que tem que saber fazer. Eu não posso dar crédito pra torta e a direito pra todo mundo, porque senão eu vou tomar calote. Eu preciso ter alguns requisitos, né? Eu preciso seguir um método que dá certo. Então, por exemplo, por que não seguir o método das Casas Bahia de crédito, né? Se eu tenho um departamento de crédito, como é? Né? Então, Kádia, ela tá perguntando, a pergunta dela é muito boa. Você recomenda fazer a primeira venda pro cliente já no fiado? Não recomendo, tá? É a mesma coisa. Se você for lá nas Casas Bahia... Vocês querem fazer um exercício bem gostoso? Porque eu falo assim, gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é tipo da vida real mesmo, né? É de verdade. Vai lá nas Casas Bahia, tenta chegar lá nas Casas Bahia e fala assim... Ô, Samuel Klein, é claro que ele não vai estar lá te atendendo, né? Mas você vai chegar... Samuel Klein, será que você pode me vender aí fiado? Ele vai vender fiado pra você logo na primeira compra? É isso, tá bom? Esse é o nosso resumo de hoje. É esse departamento de crédito que vocês precisam desenvolver. O que eu quero falar pra vocês aqui? Nessa live de hoje, então, rapidamente, um resumo, o que a gente fez, tá bom? Eu fiz uma introdução pra você
do que é o fiado, por que isso ainda acontece, né, nos dias de hoje. Eu te contei que eu vendi fiado de 2004, 2014, 99% das minhas vendas eram todas no fiado. E eu comecei a desenvolver, comecei a falar pra vocês falei da festa de destaque, né, cheguei lá na festa e falei assim, gente, vocês vendem fiado? A grande maioria das pessoas não vendiam, né. Falei pra vocês da Fran, o caso da Fran que tá aqui comigo. Eu vou até atualizar aqui. Hoje ela tira 4, ela vendia só fiado, só vendia promoção, só vendia, tinha um monte de produto em estoque, não sei o que. Hoje ela tá tirando mais de 4 mil reais de lucro por mês, aplicando o método que eu tô falando aqui pra vocês agora. Ai, Fran, mas que eu trouxe pra vocês algumas desvantagens de vender fiado, tá bom? Calote, desculpa, né? Paga juros, eu deixo de ter dinheiro pra pagar os boletos. Contei tudo isso aqui pra vocês. Essas são as desvantagens de vender fiado. E aí, o que eu quero falar pra vocês? Algumas vantagens de vender fiado. Eu vou falar na quarta-feira, algumas vantagens de vender fiado. E entender esse departamento de crédito, tá bom? Então, os passos para vender esse fiado é justamente, né? O primeiro deles, eu já falei aqui pra vocês, que a Fran também falou, e eu vou colocar o estudo de caso lá no grupo, tá bom? Primeiro caso, primeira coisa é valorização, né? Uma autovalorização, o meu trabalho como consultora. O 2, entender que fiado não é um problema. Se fiado fosse problema, Samuel Klein não estaria hoje com 560 lojas, 15 mil funcionários e mais de 16 milhões de clientes cadastrados, tá bom? E eu também falo assim, não que eu esteja me comparando com ele, mas eu conquistei muitas coisas mesmo com o fiado. Eu compartilhei aqui com vocês, né? Em 2014 eu já tinha minha primeira casa, eu já tinha meu carro zero, eu já tava viajando, eu já tava fazendo várias coisas mesmo vendendo fiado. Então o problema não é o fiado, o problema é o calote, tá bom? E depois entender que vocês têm um departamento de crédito, que é onde eu vou continuar com vocês na próxima aula. Tá? Certo? Assim está dizendo, ó, mesmo confiado, meu salário tá ótimo. Legal. Maria José tá dizendo, ó, eu morava no Rio, vim morar na Paraíba, vim decidida a não vender fiado. Hoje só tenho fiado. Então, Maria José, você precisa entender que o fiado não é o problema, tá? O problema é o calote, certo? Quarta-feira, meio-dia, eu vou continuar essa aula pra vocês, tá? Me contam se sim ou se não, me contem os momentos arras de vocês. A Yasmin vai abrir os grupos e aí vocês vão colocar o momento arras de vocês no grupo, tá bom? O momento arras é aquele momento... minha ficha caiu, Fran. O problema não é o fiado, o problema é o calote. Por exemplo, pode ser esse, tá bom? Você pode ter, por exemplo, um momento ahá. Meu momento ahá é que fiado só com método. Por exemplo, foi uma das coisas que vocês escreveram aqui pra mim. Momento ahá é, Fran, então eu posso continuar vendendo fiado se eu usar seu método? Pode, tá? Beleza. Ah lá, a Fátima também tá dizendo. Consegui minha casa, meu carro, tudo com fiado e meu estoque. Fiado dá certo? Depende. Beleza. Estas aulas são um esquenta para o nosso curso gratuito, tá? O nosso curso gratuito você vai aprender como lucrar, ganhar no mínimo R$3.300 por mês, todo mês com as vendas, tá? Como a gente vai falar muito disso no nosso curso gratuito. Essa daqui é como se fosse uma festa aqui, né? Uma festa aberta, eu tô fazendo aqui no Instagram. O curso gratuito é diferente, é uma festa VIP, tá? Mesmo sendo aberto, mesmo sendo gratuito, online, 100% online, 100% gratuito, você precisa estar no grupo do WhatsApp. Não entra sem convite. Não vai ser transmitida aqui, por exemplo, do Instagram, tá bom? Então, você precisa estar no grupo para participar do nosso curso gratuito. Ele vai começar no próximo dia 30.
tá? Meio-dia. Sim, Eni, vou passar o método quarta-feira. Exatamente, tintim por tintim. Leda, como faço para fazer? Curso gratuito começa no dia 30 de agosto e a gente vai ter aulas práticas com exercícios para vocês botarem a mão na massa e começarem a ganhar dinheiro na venda direta, tá bom? Quando eu falo dinheiro é no mínimo R$ 3.300. Se você já tem isso de dinheiro, né? Se você já ganha R$ 3.300 por mês, você vai ser capaz de triplicar esse lucro, tá? A Yasmin tá dizendo aqui, ó, o link para entrar no grupo do WhatsApp tá na bio, tá? Se você está no grupo do WhatsApp, todo dia a gente tá passando dica. Essa semana vou colocar vários vídeos sobre fiado, vou falar várias coisas lá, Vocês querem resumo do que a gente falou hoje? Me digam se sim ou se não. Resumo? Vamos fazer assim? Eu postei tem um post hoje convidando para nossa semana do fiado, tá? É um post vinho, Marsala é a cor, bem vinho assim, tá escrito aula, vem aprender sobre fiado e tal. Se a gente tiver 40 comentários, eu libero para vocês o resumo e como que é? O replay. Tá bom? Resumo e replay com 40 comentários naquela foto, naquele print. Tá bom? Você vai escrever... O que você vai escrever lá? É como se fosse uma senha para desbloquear esse resumo. Você vai escrever lá pra mim, ó, fiado só com método. Tá bom? Fiado só com método. Catiane disse que perdeu. Catiane, então se a gente chegar com 40 comentários, eu libero o play e o resumo lá pra vocês. Certo? Meninas, beijo. Quarta-feira, tô aqui de novo pra gente entender melhor os passos desse fiado. Beijo, tchau!